Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado pela sua presença. Esse é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam aí mais esse programa. E aí, chefe Mika, sempre alerta? Sempre alerta, chefe Randall, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aí a mais um programa, né? Espero que tenham gostado dos últimos aí, né? Tenham gostado da entrevista aí com o canal Saps, que bombou, né? A galera tá dando um feedback bem legal aí pra gente, né? Então sejam muito bem-vindos aí. E no oferecimento de Veg Burgers, a sua lanchonete vegana aqui em Sorocaba. Lanche, suco, fritas, o que você quiser, a Veg Burgers tem para oferecer lá, hein? E essa semana saiu a vencedora da promoção, hein? Do Soul Scouts mais Veg Burgers, né, Mica? Sim, sim, aí. Quem será que se deu bem aí essa semana, né? A gente divulgou aí nas nossas redes sociais. A ganhadora foi a Milena Caroline Spiazzi, que levou um grande combo, né? Batata, lanche e o suco. Então, parabéns aí, Milena. Bom proveito. Espero que tenha gostado aí, né? Que aproveite bastante esse lanche, né? Boa sorte nos próximos aí, né? E como estamos no programa de hoje, Xandal? É, chefão, hoje o Soul Scouts está altamente internacional, gente. International, International. É, atravessamos o oceano e fomos lá para Portugal, chefão. Top demais, isso é louco. Então, sensacional. Vamos começar esse programa aí top, né? Muito obrigado aí ao pessoal de Portugal, né? Se acomodem e bora pra roda a vinheta. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Muito bem, pessoal, e hoje nós cruzamos o Oceano Atlântico e vamos receber aqui nosso primeiro convidado internacional. Falando diretamente de Portugal, ele é membro da direção da Associação dos Escoteiros de Portugal, o comissário internacional, chefe José Pamplona. Seja muito bem-vindo, chefe. Oi, tudo bem? Obrigado por me receberem aqui. Apesar de estarmos aqui com um oceano que entre nós, estamos bem perto aqui, já aqui a falar, e é muito bom receber também aqui de um país que fala a mesma língua do caminho. Partilhamos aqui um idioma que é o português. Com certeza, com certeza. Seja muito bem-vindo aí, né? Obrigado por disponibilizar esse tempo para estar participando do nosso programa, né? Teve muitos programas aqui que a galera teve que ajustar a agenda para poder participar, então muito obrigado mesmo por estar participando aí com a gente. Pois é, sem falar do fuso horário, né? Então, esse ajuste aí de agenda e de horários também, né? Então, chefe, nossa gratidão pela sua presença. E para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que nos acompanha, né? Fala um pouco da sua vida escoteira, desde quando você está no movimento, se frequenta algum grupo ou se você só atua aí na parte administrativa. Fala um pouquinho do senhor aí para gente. Então, a minha vida escotista já teve aqui vários saltos, várias dimensões. Eu iniciei já a minha vida escotista há mais de 10 anos atrás, em que efetivamente comecei, se calhar, na divisão mais velha, que são os nossos caminheiros e os vossos pioneiros, e a partir daí eu fui sempre tendo atividades num grupo local, que é ao pé de Lisboa, que é em Cascais, que é o Grupo 107 Cascais. Foi aí que eu comecei a minha vida escotista. E basicamente depois comecei a trilhar também a minha vida enquanto jovem líder nesse grupo, em que mais tarde vim a assumir também a liderança do grupo, como chefe de grupo, e posteriormente, ao mesmo tempo, também recebi um convite para ingressar no que seria a equipa da direção da associação. Nessa altura, eu não era comissário internacional, mas fazia parte da equipa internacional da associação. Foi uma altura em que, inclusive, depois também ainda fui ao MUT da Islândia, MUT de 2017, como chefe de contingente de Portugal, onde nós, nesses eventos, vamos enquanto federação, não vamos como Associação de Escoteiros de Portugal, vamos enquanto federação, em que levamos a AIP e o CNE, outra Associação Escotista em Portugal. Depois de 2017, continuei no meu grupo, porém
abracei um desafio diferente. Neste caso houve a possibilidade de eu ingressar de uma maneira diferente na mesma equipa de direção e assumi uma posição não como comissário internacional, como estou atualmente, mas como responsável pelo crescimento da associação. Fiquei com o departamento de crescimento e estruturas hierárquicas da associação, que basicamente tem o trabalho de gerir todas as estratégias de crescimento, de gerir todos os órgãos hierárquicos que compõem a associação. Depois, mais tarde, nós tivemos uma nova reeleição, isto nós estamos a falar há um ano atrás, mais ou menos, e voltámos novamente com a mesma equipa da direção, e aí sim assumi a posição como comissário internacional, que já faz mais de um ano, e neste rol de comissário internacional tivemos vários eventos, desde encontros de comissários internacionais, na Sérvia, desde no Brasil também, há pouco tempo tivemos aí no Brasil, no final de 2019, no que foi no Fórum Mundial de Educação Não Formal, entre vários outros eventos também que foram acontecendo maioritariamente aqui na região europeia, que nós fazemos parte da região europeia, naturalmente, hoje estamos inseridos na Europa, e efetivamente acaba por ser assim, um bocadinho aqui uma forma resumida o que foi o meu percurso até hoje. E pronto, e aqui estamos nós agora nesta fantástica entrevista. Legal, legal. Mas agora continuando sobre o cargo que você ocupa hoje, né, atualmente, quais são as suas funções, quais são as suas atribuições dentro dos escoteiros de Portugal, né? O que você faz hoje nos escoteiros de Portugal? A minha função nos escoteiros de Portugal vai um pouco além de ser comissário internacional. Eu, para além de ter esta vertente internacional, eu tenho outra vertente. O meu departamento tem como nome Relações Externas. E elas estão divididas em duas grandes pastas, que é a parte internacional, e utilizamos mais o comissário internacional porque é uma nomenclatura mais conhecida a nível internacional e todas as associações a usam ou a têm na sua direção, mas também faço toda aquela parte nacional, ou seja, eu também tenho o cargo de Relações Institucionais. Portanto, o meu papel, de uma forma resumida, a nível nacional, é representar a associação perante todos os organismos que compõem, seja o governo português, seja a plataforma de juventude, como por exemplo o Conselho Nacional da Juventude, que é um órgão que faz a ponte entre as associações juvenis e o governo português. Também estar junto do IPDJ, que é o Instituto da Juventude do Desporto, entre outras associações escotistas também que possamos ter em Portugal, associações também guidistas, que também teremos guias em Portugal, e todas as associações que possam compor também esta esfera juvenil e associativa em Portugal. Depois, a vertente mais conhecida é a vertente internacional, em que efetivamente acaba por ter um papel não só que faça ponte entre Portugal e um bocadinho do resto do mundo, neste caso não só a Europa, mas todo o mundo, até porque atualmente nós na OSMO já somos 50 milhões de escoteiros. Portanto, já temos um universo muito grande no qual fazemos parte. E neste caso o meu papel é um papel de presença junto do Comitê Europeu. Neste caso o Comissário Internacional é estar em constante contacto com o Comitê Europeu e os seus representantes, porque depois o Comitê Europeu também tem uma pessoa atribuída a cada país, e desse modo eu tenho sempre um ponto de contacto com que converso e com que também abordamos alguns temas que possam existir em Portugal, nomeadamente ligado ao escotismo e também à progressão do escotismo. A nível internacional, também, mais numa escala mundial, temos também a presença, por exemplo, na Conferência Mundial e, naturalmente, na Conferência Europeia. E desse modo, somos sempre uns agentes presentes nesses momentos, que são momentos decisivos para o caminho do escotismo num ponto de vista global. E também o meu papel, essencialmente, passa por trazer todas as boas práticas que nós encontramos lá fora, para além também de fazer chegar essas boas práticas que nós também temos aqui em Portugal, e de forma global trabalharmos o desenvolvimento do que é o escotismo num todo. Pronto, isto é o trabalho do Comissário Internacional, ao fim e ao cabo.
Coragem, hein, chefe? Parabéns aí. Então, bastante coisa, né? E lembrando que, como é que a gente chegou, né, nesse contato? Mandamos um e-mail para a Associação de Escoteiros de Portugal, e aí, depois de uma conversa, explicar sobre as intenções, sobre o programa, aí o chefe Pamplona foi indicado para nos atender e está aí brilhantemente participando dessa entrevista, né? Chefe, e como é que foi essa transição? Você estava no grupo, né, e fazia parte da direção do grupo. Em que momento e como que você fez essa transição para ingressar na AEP e assumir esse cargo até hoje? Pronto. Numa primeira fase, existe uma coisa aqui que é muito importante, efetivamente, que é nós queremos participar em algo maior. Quando eu digo algo maior, não significa que nos grupos não se proporciona um trabalho muito grande, porque eu sou defensor de que o escotismo a sério se proporciona e trabalha localmente. Não é numa agenda mundial, nem numa agenda nacional, mas é localmente que o escotismo se faz. E é por isso que existem todas estas hierarquias a nível nacional ou mundial. Mas realmente sempre senti que existia uma necessidade, ou neste caso também do meu lado, uma procura para fazer parte se calhar, de uma equipa com uma visão um pouco mais estratégica e mais ampla, de forma a que pudesse também contribuir de uma forma diferente. E essa forma diferente passa muito por estar nesta estrutura que acaba por ser a direção da associação, que é a SFI Nacional, e de forma a utilizar tudo aquilo que eu aprendi e aquilo que eu posso utilizar como ferramentas para potenciar todos os grupos e a nível local o que realmente é o escotismo. E foi muito nessa procura que naturalmente tentei alcançar mais, e também associei-me a equipas que se estavam a formar na altura para assumir uma nova direção, e nessa procura juntámos todos também com o mesmo objetivo, e aqui estamos nós. Legal. E falando na parte da estrutura dos escoteiros de Portugal, né? Vocês têm uma sede nacional, né? Em algum lugar aí em Portugal, e a diretoria, né? A composição da direção de Portugal, dos escoteiros de Portugal, como que ela é formada e basicamente a equipe nacional, quantas pessoas são envolvidas? Portanto, nós na AEP, nós efetivamente temos uma sede nacional. Essa sede nacional está em Belém, está em Lisboa. Belém é em Lisboa. Mais especificamente, Belém é onde reside também o Presidente da República. Portanto, estamos aqui ao pé do Presidente da República. E efetivamente a Associação de Escoteiros de Portugal hierarquicamente funciona com várias estruturas. Naturalmente, começando pela parte local, cada localidade poderá ter em que esse grupo naturalmente rege a sua vida e o seu dia-a-dia de uma forma autónoma. Depois, logo a seguir, tem uma região que rege os vários grupos. No vosso caso, vocês têm os estados e nós temos regiões. Nós temos 8 regiões neste momento, incluindo também as ilhas, porque nós temos 2 arquipélagos, naturalmente, em que nós também temos grupos, também temos presença nas ilhas. Pronto. E dessa forma, nós temos regiões que de alguma forma fazem essa gestão. Depois, logo acima, existe a nossa equipa, que é a SFI Nacional, que naturalmente já faz uma gestão nacional. Pronto. Nós, em todas estas estruturas, também é importante referir que somos todos voluntários. Não existe um escoteiro pago atualmente na associação. Todos nós temos os nossos empregos, a nossa vida académica, todos os nossos afazeres, em paralelo com o nosso trabalho enquanto voluntário na associação. E dessa forma, nós temos vários voluntários que estão associados às várias equipas. Nós atualmente temos uma equipa core com 5 membros, que cada membro depois tem as suas equipas delegadas consoante os cargos, ou neste caso, as pastas que têm. Poderá haver equipas que têm à volta de 20 elementos, agora depende um bocadinho de todas as pastas, mas de forma geral até temos à volta de 40 a 50 pessoas a trabalhar todas num ponto de vista de equipa alargada.
Ok, chefe. É bastante gente, né? Isso é bem bacana, né? E Sim. aí, essa relação da EP com os grupos. O senhor falou que tem essa divisão, então, entre as regiões. Essas regiões, essa divisão é geográfica, né? E aí, como é que é o contato da EP lá com o grupo escoteiro? Pronto. Em primeiro lugar, efetivamente, é muito importante haver uma proximidade muito grande com os grupos. Porquê? Porque nós podemos efetivamente ter uma equipa nacional em que tem o contacto direto com os grupos e que o continua a ter e que faz recorrentemente, mas também é importante haver uma estrutura ainda mais próxima. E nesse sentido surgem as regiões. As regiões são estruturas mais próximas dos grupos, que efetivamente, num ponto de vista geográfico, conseguem chegar melhor às necessidades dos grupos, de forma a dar uma resposta mais efetiva e também mais personalizada. Numa primeira instância, naturalmente, se os grupos procuram apoio ou ajuda ou algum tipo de assessoria ou aconselhamento, vai sempre dirigir-se, numa primeira instância, às regiões. Até porque existe essa proximidade. Muitas vezes é necessário para uma representação institucional ou mesmo para uma cerimónia e, numa primeira fase, são sempre as regiões a prestar esse apoio. Porque elas sim estão mais próximas dos grupos. Legal. E a gente atualmente sabe que existem outras associações em Portugal. Você poderia falar pra gente, né, pra quem tá assistindo aí, quais são elas? Sim, neste momento nós, a nível de associações reconhecidas pela OSM em Portugal, apenas temos duas, que é a Associação de Escuteiros de Portugal e o Corpo Nacional de Escutas. Temos também uma associação que só está ligada às WACs, às guias, que é as Guias de Portugal, a Associação de Guias de Portugal, neste caso. Certo. E dentro do Escoteiro de Portugal, hoje sim, aproximadamente quantos grupos no país e quantos associados vocês têm aí, mais ou menos? Nós temos sensivelmente à volta de 250 grupos, mais ou menos, um pouco mais, e temos mais ou menos 13 mil associados. Não, é bastante. E agora entrando na parte histórica, né? Como e quando se iniciou o movimento escoteiro em Portugal? Conta um pouquinho pra gente aí, né, da história do movimento escoteiro em Portugal. Bem, o escotismo em Portugal já aconteceu há muito tempo. Já cá chegou há muitos anos. Já é uma longa história em que, efetivamente, nós em Portugal já temos o escotismo, vai fazer este ano 107 anos de escotismo português. O escotismo português veio pela mão de um tenente, em que trouxe o escotismo de Macau, que na altura Macau era uma colónia portuguesa, e então este tenente estava na altura em Macau e trouxe diretamente o escotismo, que lá fez-se sentir primeiro do que em Portugal, e em 1913, no dia 6 de setembro, é fundada a Associação de Escuteiros de Portugal e que dá o primeiro passo no escotismo português. E assim é fundado o escotismo em Portugal e a associação também. Poxa, então, geograficamente tão próximo aí, né, de Portugal, Londres, acabou que o escotismo saiu de Londres, foi para Macau, para depois chegar em Portugal, né? E aí, nesse momento, também é fundada, então, a Associação dos Escoteiros de Portugal, é isso? Sim, exatamente. Nessa altura fomos fundados. O escotismo e a associação foi uma só data e aconteceu de uma vez só. E, efetivamente, é bastante interessante, até porque nós em Inglaterra somos uma das alianças mais antigas da história da humanidade, ou que perdura há mais tempo e ainda continua. E foi preciso dar uma volta até à Ásia e voltar para trazer o escotismo. Mas, efetivamente, como os portugueses são conhecidos pelas suas longas viagens de barco, é normal que as coisas às vezes aconteçam desta forma. Certo. E agora que a gente já sabe um pouquinho, né, sobre os escoteiros de Portugal, né, vamos ver algumas semelhanças, né, algumas diferenças. E para começar, a gente vai falar em seguida da lusofonia, né? Como são chamados e separados os ramos, né, ou as seções aí dos escoteiros de Portugal? Pronto, nós a nível no Brasil, efetivamente, é utilizado a terminologia de ramos e na AIP nós utilizamos a terminologia de divisões.
Essas divisões são divididas por faixas etárias, como é feito em todo o mundo, em que nós podemos começar pela alcateia. A alcateia, basicamente, começa nos 7 anos e vai sensivelmente até aos 10 anos, que depois dá lugar à tribo de escoteiros. A tribo de escoteiros inicia nos 10, 11 anos e termina nos 13 anos. Logo após a tribo de escoteiros existe a tribo de exploradores. Estas duas divisões que estou a falar têm uma ligação a tribos, não é só a nomenclatura. A tribo de escoteiros é uma tribo que está associada a tribos indígenas, em que efetivamente é utilizada este imaginário de forma a potenciar também um lado mais interessante e apelativo para os jovens. Depois a tribo de exploradores, como vos disse, inicia entre os 13, 14, mais ou menos até mais ou menos aos 17. Esses sim estão associados a tribos exploradoras, apenas tribos exploradoras. Já é uma divisão que tem uma perspeção já conseguem de alguma forma criar as suas próprias atividades e efetivamente já começam a ter uma vida mais autónoma na sua vida local e na sua vida de grupo. Que depois, por sua vez, dá lugar à última divisão, que é o clã. O clã vai dos 17 até aos 21. O clã, efetivamente, é composto por caminheiros e, como o nome indica, estes procuram ter um caminho trilhado de uma forma mais individual. É uma divisão que vive mais sobre o indivíduo do que sobre os pequenos grupos, de forma a potenciarmos o máximo dos nossos jovens nessas idades, procurando fazer com que esses jovens procurem o seu caminho, que acaba por ser também a temática associada a esta divisão. Muito bom. E agora essa nossa conversa, né, como o chefe Mika já falou, pendendo aí para a insígnia da lusofonia, para você que nos acompanha e não conhece ou está pensando em tirar a insígnia da lusofonia, ela surge quando os países que falam língua portuguesa se reúnem e elas formam a comunidade do escotismo lusófono. Né? Para você que não conhece a CEL, no descritivo do vídeo a gente vai deixar o link aí para vocês. E então, abordando essa questão da insígnia da lusofonia, a gente vai falar um pouco, né, desse movimento escoteiro, porque para conseguir essa insígnia, você tem que trabalhar com a cultura de outro país que fala língua portuguesa, tem que conhecer a geografia, sobre a linguagem de comunicação. Isso aí você tranquilamente pode pesquisar na internet, vai fazer parte da sua descoberta. Agora aqui, com o nosso convidado hoje, chefe Pampona, vamos tratar sobre o movimento escoteiro em Portugal, né? Então, chefe, para ajudar os jovens que estão nos acompanhando, né, vamos tratar das seguintes questões aqui. Vamos começar com os distintivos, né? Que é a febre do mundo inteiro, todo escoteiro pelo mundo corre atrás de seus distintivos aí. E vamos tratar das especialidades, né? Como é que são separadas, avaliadas essas questões das especialidades escoteiras aí em Portugal? Pronto. Agora abordaram um tema também que efetivamente faz parte do meu trabalho enquanto comissário internacional, que é a CEL, que é a Comunidade Escotista Lusófona. Mas voltando aqui à segunda questão, vocês efetivamente têm a nomenclatura especialidade, a qual nós usamos etapas. Nós temos 3 etapas. Por norma, na maioria das divisões, não vou-vos abordar todas em específico, mas na grande parte das divisões são 3 etapas, em que visam concluir vários momentos num rol de desafios pedagógicos, com uma base pedagógica, que procura fazer com que o jovem se integre na divisão em que está gradualmente. E, ao mesmo tempo que se está a integrar, está efetivamente também a ganhar algumas competências, seja de um ponto de vista intelectual, de um ponto de vista mais prático, abordando vários pontos que são importantes também na sua vida escotista. Depois, nestas várias etapas, após a conclusão dessas várias etapas, eles e elas, recebem um distintivo. Esse distintivo é efetivamente um marco importante na vida deles, porque esse distintivo tem também marca o quão estão empenhados e o seu empenho na progressão enquanto escoteiros. Naturalmente, nós, nos caminheiros, temos
um avançar diferente a nível de etapas, até porque os caminhantes são os únicos que conseguem alcançar um distintivo um pouco diferente, que é, lá está a febre dos distintivos, aqui é feita de outra forma, até porque nós temos uma etapa diferente nos caminhantes, um último desafio, podemos chamar assim, que é o Escuteiro da Pátria. Pronto, esse Escuteiro da Pátria, efetivamente, é o culminar, podemos chamar aqui o culminar do progresso escutista de um jovem escuteiro, em que, efetivamente, após completarem uma série de desafios importantíssimos que visam vários desafios importantíssimos, seja o conhecimento da estrutura da própria associação, seja a conversa com outros escuteiros a nível internacional, seja a preparação de várias atividades, consegue alcançar um distintivo que carrega para a sua vida enquanto escuteiro. Ao passo de que todos os outros, após passarem para outra divisão ou chegarem à vida de líder, têm que retirar os seus distintivos. Este distintivo já não é retirado da sua camisa e é um distintivo usado para o resto da sua vida. Pronto, e é empenhado sempre durante a sua vida escutista. Depois, à par disso, existe outra coisa que nós chamamos, sim, as especialidades. As especialidades já são um conjunto de desafios muito específicos, como o nome são especialidades, coisas que os nossos escuteiros sentem que são especialistas a fazer, seja na orientação, seja em artes plásticas, seja em conhecimento de religiões, em que aborda várias temáticas num ponto de vista mais objetivo. Até porque nós, no nosso progresso pessoal, nós procuramos não só abordar vários temas como questões práticas de campo, como questões, se calhar, um bocadinho mais intelectuais, mas também questões espirituais. Até porque, como a UEB, nós também somos uma associação laica. Nós, efetivamente, abordamos e recebemos todas as religiões, todas as crenças espirituais e todo tipo de fé. Portanto, também é algo que nós utilizamos no nosso progresso escutista, que também é importante referir. Certo. E além das especialidades, né, e dos distintivos máximos de cada divisão, né, quais são os demais distintivos que a garotada aí mais busca, né, tirar aí para conquistar em cada divisão? Se tem algum diferente desses aí que os jovens buscam conquistar? Sim, efetivamente existe aqui um que nós já referimos, que é a CEL. Uhum. O distintivo da lusofonia é também um distintivo procurado por vários jovens, nomeadamente das camadas mais jovens, estamos a falar dos lobitos, e que efetivamente é bastante procurada. Depois temos desde distintivos de observação, de interculturalidade, de primeiros socorros, de cozinha em campo, de comunicação, de religiões. Isto faz com que nós conseguimos trabalhar de uma forma personalizada também os jovens. E são distintivos que os jovens também procuram muito. São distintivos geralmente associados a progresso escutista, não a nível de atividades. A nível de atividades, naturalmente, depois existe sempre uma procura, mas isso está mais ligado às próprias atividades. Legal. E a gente sabe, né, que apesar de ter a raiz igual, né, a nossa língua portuguesa, alguns termos, algumas palavras são faladas de forma diferente, como a gente já está aprendendo hoje aqui com a sua presença, né? E você esteve no Brasil, né, como você falou, como comissário internacional, e acabou aprendendo algumas coisas aqui, né, do movimento escoteiro aqui no Brasil. E quais termos você gostaria de trazer aqui para os jovens que estão nos acompanhando, né? Que é isso é um dos itens, né, para conseguir a insígnia da lusofonia. Que termos dentro do movimento escoteiro a gente tem em Portugal que não tem no Brasil, ou que você escutou aqui no Brasil e não tem aí em Portugal? O que você pode trazer para a gente? Pronto, em primeiro lugar, acho que referir que é uma coisa muito interessante, que a nossa saudação é diferente. Nós utilizamos o sempre pronto, que vai beber um bocadinho ao be prepared, que veio do inglês, e efetivamente no Brasil utiliza-se o sempre alerta. E efetivamente acaba por ser uma grande diferença entre as duas associações. Depois, efetivamente, nós, a nível da estrutura dos pequenos grupos, nós utilizamos as divisões, vocês utilizam os ramos,
A própria nomenclatura das várias divisões ou dos vossos ramos, neste caso, é diferente. Nós, por exemplo, nós temos os caminheiros, vocês já têm os pioneiros, vocês têm os séniores, nós temos os exploradores. Depois, a nível também podemos também fugir um bocadinho aqui para o que é que nos une. Nós utilizamos também o livro da selva como base pedagógica também para trabalhar os nossos jovens na alcateia. E ambos temos alcateias. Nós também temos os escoteiros, que acaba de ser o segundo ramo ou a segunda divisão. Há uma coisa também muito interessante, que nós utilizamos lenços todos diferentes consoante o nosso grupo local, e os nossos grupos chamam-se grupos, não têm outro nome. E isso é muito interessante. Outra coisa que também é bastante diferente, nós em Portugal, os números que estão associados aos nossos grupos são atribuídos consoante a ordem de chegada ou a ordem de fundação dos grupos. E basicamente isto é uma regra a nível nacional. Portanto, nós apenas vamos ter um primeiro grupo ou um segundo grupo em todo Portugal, ao passo do que no Brasil nós podemos ter, se calhar, um primeiro grupo num estado e outro primeiro grupo noutro estado. Pronto, e isso são realmente algumas diferenças. E depois, para além da nossa grande diferença geográfica, não é? Nós temos uma grande diferença geográfica, até porque vocês devem ter mais com um fuso horário do que nós. Nós estamos todos na mesma hora. Tirando as ilhas. As ilhas, existe uma ilha que está à nossa frente uma hora. Dentro do Brasil, inclusive, na semana passada, nós entrevistamos um chefe lá do estado do Amazonas, e lá é uma hora menos do que o nosso horário normal aqui, né, que a gente utiliza. Sim. Agora, um assunto bastante que eu gosto, que quando tem essa parte dentro do grupo, é a parte da comida mateira, que eu sempre gosto de ajudar, né? Então, aí tem o mesmo nome, né? Qual é o prato típico da culinária mateira que eles mais gostam de fazer, né, em Portugal, e que talvez aqui no Brasil não seja uma coisa, né, que não seja igual, assim? Nós temos nós também temos um indicativo, não é cozinha mateira aqui, mas é cozinha de campo. Nós utilizamos como cozinha de campo. E a cozinha de campo tradicionalmente tem como base a utilização da fogueira, ou neste caso como combustão, um elemento natural e não uma botija de gás. E aqui faz tudo um pouco, desde o tradicional pão, desde o pão com chouriço, desde as receitas mais arrojadas em nível de confecção. Podemos falar desde uma feijoada brasileira, também já vi isso acontecer em campo, portanto não é um mito. Já vi bolo do caco, até pão de queijo também já vi fazer, portanto já iam se sentir em casa vocês, certamente. Já vi ovos a serem feitos. Nós costumamos também muitas vezes rechear diversas coisas, desde rechear laranjas com arroz, desde rechear pimento com carne, desde as mais variadas tipos de coisas que possam imaginar. Podemos fazer pão de chocolate, podemos fazer tudo e mais alguma coisa. E aqui acho que a imaginação é que faz com que haja algum teto. É muito bom. É a necessidade, né? Você tá no acampamento, você tem pouco material, poucos ingredientes, e aí a criatividade tem que explorar mesmo essa criatividade, né? Legal, chefe. E outra coisa, né, do movimento e dos acampamentos também são as canções, né, que são bem tradicionais. Recentemente aqui no Brasil foi lançado um livro sobre canções para acampamento, canções para grupo escoteiro, né? Aí em Portugal, como é que é esse movimento das músicas? O pessoal gosta, pratica bastante, e se o jovem aqui do Brasil ele quiser conhecer um pouquinho, ele tem onde procurar isso aí em Portugal, ou tem que entrar em contato direto com o grupo? Como é que pode ser feito isso? Numa perspectiva nacional, efetivamente não é algo que nós tenhamos uma página específica para isso. Porém, nós temos muitos grupos que efetivamente nos seus sites, nas suas páginas, partiram muito do seu cancioneiro local. Há muitos grupos que trabalham isso de uma forma mais ativa do que outros, até porque isso também tem muito a ver com a gênese de cada grupo. Existem grupos que estão muito ligados
a um lado, se calhar, mais de animação, mais, se calhar, mais animado, podemos chamar assim, e que trabalham essa vertente de uma forma mais ativa. Para isso, terá sempre que consultar um bocadinho cada grupo. Naturalmente, estamos sempre disponíveis para poder encaminhar ou ajudar a encontrar essas canções e também a poder criar aqui uma partilha com os escuteiros brasileiros para aprenderem aqui canções portuguesas. Certo. Agora um outro item bacana, né, que a molecada gosta também da parte da insígnia, da lusofonia, é o radioescotismo. Como que é o movimento, né, essa parte de radioescotismo aí em Portugal, né? Se eles têm uma página, um site pessoal só para isso, para como que os jovens possam interagir com as pessoas de Portugal na área do radioescotismo. O radioescotismo funciona de uma forma um bocadinho diferente em Portugal. Ou seja, nós em Portugal trabalhamos muito o JJI, como todo o mundo o faz, e efetivamente temos uma equipa só dedicada para esta temática, em que nós temos uma parceria com a Associação dos Radioamadores em Portugal, em que ajuda-nos neste momento. E este momento fica geralmente só no JJI, porque não é explorado de outra forma, porque não existe, porém, essa necessidade. Não é algo que nós descartamos, pelo contrário, existem pessoas na nossa associação que utilizam frequentemente estes meios de comunicação e que já foram locutores, inclusive, e que tiveram um papel muito ativo nesse tipo de meios. Porém, não existe neste momento um site ou uma página ligada na nossa associação que refira ou que esteja referente a essa prática. Mas estamos bastante ativos quando naturalmente se proporciona este tipo de momentos. Legal. E das sensações do auge aí para a garotada é ir nos eventos, né? Então aqui a gente tem, né, dentro da região, a gente tem eventos regionais, nós temos o nosso Jamboree nacional. Agora no começo do ano teve o encontro interamericano, que a gente chama de Jancan. E como é que é aí em Portugal os eventos aí? Como que a garotada pode participar? Então, nós temos aqui eventos em diferentes escalas. Nós temos desde eventos regionais que são propostos pelas regiões, em que efetivamente as regiões juntam, em que por norma é trabalhado numa perspectiva de grupos por faixa etária. Ou seja, nós temos efetivamente acampamentos regionais, temos acampamentos nacionais. Se calhar o acampamento mais conhecido a nível nacional é o ACNAC, que é o nosso Jamboree Nacional, que acontece sensivelmente 4 em 4 anos, em que junta todos os jovens do país num só acampamento. Nós também participamos sempre em atividades entre associações, temos algumas atividades entre associações, nomeadamente o JJI é sempre um marco importantíssimo durante o ano. Podemos também falar de algumas ações que acontecem ao longo do ano, que são anuais, como o Fórum Clã. É um fórum destinado apenas a caminheiros, aos vossos pioneiros, portanto, em que é palco para estes jovens terem uma prospeção ativa na associação e daí saírem recomendações para a Assembleia Nacional. É também uma atividade criada de jovens para jovens, onde existe uma equipa organizadora que são efetivamente caminheiros, sempre com o apoio da direção da associação, em que são abordados os mais vários tipos de temas e também criados vários momentos de workshop e aprendizagem. Temos também outra atividade, que é uma atividade anual e nacional, que é o Passo a Passo. É uma atividade que, por norma, acontece durante 1 ou 2 dias, que tem sempre uma temática ligada a temas de desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós, o último, por exemplo, tivemos numa escala nacional a limpar todas as praias de Portugal, onde mobilizámos a associação nesse sentido, onde procuramos sempre abordar temas ambientais. Depois temos várias atividades a nível europeu, aí já podemos chamar, digamos assim, regional, na região europeia. Temos, por exemplo, o Eurojam, que não é sempre frequente, mas era para ocorrer este ano, migrou neste caso para o próximo ano. Eu estava inscrito.
Então, e ainda dá para ir. E para o próximo ano, lá estaremos e podemos encontrar-nos certamente. Portanto, não é um ia, é o vamos. Só vai demorar um pouquinho mais, só. É, um pouquinho mais, sim, exatamente. Tal como também o MUT 2021, que passou para 22. Vai demorar um pouquinho mais, mas vamos lá. Depois também temos algumas atividades a nível regional, falo regional a nível de Europa, em que efetivamente são atividades diretamente relacionadas para caminheiros. Por exemplo, participamos no Ágora, que é uma atividade também anual, que junta também todos os caminheiros da Europa, que tem o mesmo objetivo do que tem o nosso Fórum Club, mas numa dinâmica europeia. Estamos também presentes sempre, depois também, por exemplo, em outros eventos, como a nível de escala mundial já, como o MUT, como já vos referi, o Jamboree Mundial, naturalmente que este é o mais famoso e certamente quem nos está a ver aí de casa vai também conhecer, e muito conhecido. E basicamente são estes vários eventos que depois, se nós enumerássemos todos eles, nunca mais saímos daqui. Vocês chegavam à hora de jantar e eu chegava à madrugada. Né? E agora na parte de parceria, né? De entre países, existe alguma parceria estabelecida entre os escoteiros de Portugal e os escoteiros do Brasil? Atualmente a parceria que nós temos, para além de nós sermos um parceiro regular na perspectiva não, não oficial, somos uma associação próxima. Nós temos a CEL. A CEL é certamente o maior marco numa perspectiva de parceria. É efetivamente um grupo lusófono que também nos junta bastante, até porque Portugal e o Brasil têm uma perspectiva também muito importante a nível da lusofonia e sem dúvida é sem dúvida a parceria que nós temos agora neste momento em vigor com a OEB. Legal, chefe. E a gente está uma parte chata agora, né? A gente está no período aí da quarentena, né? Por causa do Covid. E esse programa vai ao ar na semana do dia 15 de junho, para você que nos escuta ou para você que nos assiste aí. E a gente sabe que Portugal já está começando a sair, né? No período de quarentena. Aqui no Brasil a gente ainda está com as atividades escoteiras, a escola, está tudo suspenso ainda, né? E como é que aí em Portugal vocês passaram por esse período? Né? As atividades escoteiras, como é que ficaram? Aqui a gente está tendo bastante atividade online, reuniões pelo aplicativo, né? E como é que, se já retomaram as atividades aí, ou então como é que está programado para retornar? Então, aqui em Portugal, efetivamente, fomos, se calhar, o último país, ou quase os últimos países da Europa a receber o Covid. O que também nós conseguimos também perceber um bocadinho como é que as coisas se transformam e o que é que nós também podemos fazer de forma proativa antes que ele chegasse. Pronto, e nós conseguimos nos preparar de alguma forma nesse sentido. É importante referir que nós neste momento não estamos totalmente à vontade, na perspectiva de que já foi iniciado um desconfinamento ligeiro. Nós estivemos durante muito tempo num estado de emergência, em que tínhamos tudo fechado, literalmente tudo fechado, com os serviços mínimos a funcionar. Neste momento já não estamos em estado de emergência, estamos em estado de calamidade, em que nós já começamos a ter algumas reaberturas. A nível do escotismo, estamos neste momento com atividades encerradas, elas estão suspensas por pouco tempo, vão ser abertas em princípio agora este mês, se tudo correr bem. Agora depende um bocadinho da resposta que o país nos dá, porque efetivamente nós temos sempre de seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde e do Governo, naturalmente, e nesse pressuposto estamos a trabalhar de uma forma a conseguir desconfinar, de forma a não piorar a situação atual, até porque nós chegámos a um momento em que começámos a registrar muito menos casos e agora de uma semana para cá aumentámos novamente, principalmente em Lisboa. Portanto, não é propriamente positivo. A nível de estratégias,
nós, Escuteiros de Portugal, procurámos uma estratégia inicialmente de tentar ajudar os jovens, criar desafios aliciantes para os jovens, criar desafios que mantivessem os jovens um bocadinho mais fora deste contexto de Covid, até porque nós temos que perceber que neste momento nós temos jovens de segunda a sexta a ter aulas num computador e ao sábado e ao domingo voltam para o computador, mas para os escuteiros. E é muito importante também perceber que nós temos que procurar reinventar o que é o movimento escutista neste momento. E mais do que isso, é importante também ajudar os nossos dirigentes, porque são eles que localmente fazem realmente o escutismo e temos que os capacitar. E dessa forma, criámos aqui uma segunda etapa que passámos dos desafios para a capacitação dos nossos dirigentes e começámos a criar alguns pontos de encontro online, onde discutíamos várias abordagens e várias boas práticas, de forma a ajudarmos toda a realidade a nível nacional. Apesar de sermos um país muito pequenino a nível geográfico, temos realidades muito distintas norte a sul e nas ilhas. E dessa forma tentámos, naturalmente, tentar encontrar uma estratégia que personalizasse de alguma forma essas necessidades e o comatar dessas necessidades, e que criámos aqui um rol de formações e fomos a formações até específicas. Nós inclusive tivemos pontos de encontro em que focaram só na questão de como é que se usa o Photoshop, por exemplo. Tivemos formação de Photoshop para os nossos dirigentes, porque realmente percebemos que é muito importante também terem ferramentas de como é que conseguem chegar aos jovens de uma forma dinâmica, de uma forma que os jovens gostem, apelativa. Isso acaba também por ajudar. E depois também tivemos pontos de encontro ligados à utilização de ferramentas online, temos imensos programas da internet, mas como é que nós utilizamos? Como é que nós devemos utilizar essas ferramentas de forma a otimizar o tempo dos jovens e aliciá-los? Porque eles estão em casa, eles têm os videojogos, eles têm os amigos para falar no chat, e agora, depois disto tudo, nós encontramos aí um novo desafio, que é os jovens começam a sair de casa. Porém, estão a sair de casa, mas também não é de uma forma positiva. Estamos a sentir que existem muitos aglomerados de jovens e de adultos em que está a fazer com que este número de casos também volte a explodir. E desta forma tentamos procurar aqui um equilíbrio que nem sempre é o bom dos dois mundos, até porque nós agora estamos numa posição que temos que tomar medidas quase diariamente. E nesse sentido preocupa-nos bastante. Com certeza. Aqui no Brasil, né, não está sendo diferente. A gente está tendo que se reinventar, né? Até os escoteiros do Brasil criaram uma plataforma, né, que é Escoteiros Online, onde eles ajudam os escoteiros, os chefes, né, os dirigentes a passar as atividades para os jovens lá. Então tem bastante dicas até se você quiser entrar depois, eu passo para você. Tem várias atividades divididas por sessões, né, por ramos. Então, a estratégia do aprendizado é por ramo, então fica bem mais fácil, né, eles utilizarem essa plataforma para poder continuar a progressão do jovem, né? E dos dirigentes, tá tendo cursos online, então tá tendo curso, teve um curso avançado dirigente online, foi bem bacana, até peguei umas falas de alguns chefes que participaram, que foi bem legal, foi bem interativo. Então a gente tem que se adaptar, né? Tem que se ajudar um ou outro, quem está com dúvida tem que perguntar, né? Não ter medo de perguntar para poder ajudar o jovem, né? Porque o futuro do nosso mundo está aí, né? São os jovens. Então, chefe, para quem quiser conhecer você, quem quiser conhecer melhor os escoteiros de Portugal, fala pra gente, né, qual é o site, qual é a página do Facebook, se vocês têm Instagram, né? E passe pra galera, né, como encontrar vocês nas redes sociais. Pronto, em primeiro lugar, já agora também deixo aqui o nosso site. O nosso site é muito simples, é escoteiros.pt. Escoteiros, mais aqui
algo que nós temos em comum, escrevemos escuteiros com O. Portanto, em Portugal nós escrevemos das duas maneiras, mas a nossa associação escreve com O também. Portanto, isto também é algo que nós temos em comum. Portanto, para nos encontrar, basta procurar a página escuteiros.pt e vão encontrar o nosso site. No nosso Instagram e no nosso Facebook também estamos como Escuteiros de Portugal, portanto também será fácil de nos encontrar. Portanto, convido a todos a visitarem a nossa página, convido também a todos a desafiar os nossos jovens portugueses num desafio para a ensino da lusofonia, até porque aqui também uma nota muito engraçada, que nós atualmente temos à volta de 2 grupos em Portugal a fazerem atividades em conjunto com 2 grupos do Brasil, 2 grupos do Rio de Janeiro. Um deles é o grupo 6 do Rio de Janeiro, se não estou em erro, e que efetivamente, em vez de estarem só numa ligação que atualmente se vê muito, que é a ligação só entre lobitos, e no vosso caso dos lobinhos, existe aqui uma ligação de grupo. Portanto, de uma forma coesa, criaram uma série de atividades e que planearam juntos também para criar aqui um programa interessante também para estes vários grupos. E não esquecer que vêm todos de realidades muito diferentes, para além dos vários quilómetros e o oceano que nos separa e as 4 horas também que nos separam. Existe também um programa educativo também que tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. E mesmo assim não foi barreira para os nossos grupos interagirem e criarem uma atividade em conjunto. Isso é muito importante, que envolveram mais de 100 jovens, está bem? Muito importante dizer isto. Perfeito, chefe. Aqui, para quem nos acompanha e está aí pensando na insígnia da lusofonia, os pioneiros, uma das etapas para a conquista da insígnia da lusofonia para os pioneiros é exatamente promover uma atividade em conjunto entre o seu grupo escoteiro e algum grupo de Portugal. Então fica aí o desafio lançado para quem nos acompanha. Então, chefe, a gente vai se caminhar para o encerramento, né? Então, em nome aqui do Solar Scouts, queria primeiramente agradecer à Associação de Escoteiros de Portugal, que nos atendeu via e-mail, né, e indicou o senhor para essa entrevista. E muito obrigado pela sua presença, por essa disposição de estar aqui conosco e essa carga enorme de informações que o senhor trouxe para a gente. Obrigado mesmo, viu? E aí, Mica? Opa, pode falar. Ele vai se despedir agora ou já despediu? Não, você fica, agradece. Então tá bom, vou me despedir. Então, chefe, né, muito obrigado aí pela participação, né? Espero que você tenha gostado de ter participado, né? Ter recebido esse convite para estar passando as informações aí pra gente. Então, a gente agradece, né? Ter disponibilizado esse tempinho para participar do programa, né? Quando a gente soltar o programa, a gente fala para vocês, né? Porque eu espero que a galera daí de Portugal também curta o programa, né? E porque o que a gente quer no programa é passar informação. Então, a maior quantidade de informações que a gente puder passar e que seja interessante para o jovem, né, de questão de progressão, né, de evolução, a gente vai buscar pessoas para que eles possam entender um pouquinho mais sobre as coisas. Então, muito obrigado mesmo. E aí, Pamplona, suas palavras finais aí. Fique à vontade. Obrigado. Eu agradeço imenso. Mais uma vez agradeço este convite. Foi um convite muito bem recebido. É sempre muito bem recebido os vossos convites, até porque, como disseram muito bem, é muito importante nós informarmos os nossos jovens, é muito importante nós conseguirmos chegar a mais jovens de forma proativa e criar jovens que mais tarde serão os líderes da amanhã. Isso começa com um pequeno gesto. É uma iniciativa bastante interessante. Espero que continuem e louvar também este grande trabalho, porque são dessas iniciativas que nós queremos um mundo melhor. Portanto, estão de parabéns e continuem em excelente trabalho. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Valeu, chefão. Muito obrigado, hein? E para encerrar, nosso sempre alerta. E aí em Portugal? É um sempre pronto. Sempre pronto. Isso aí, obrigado. Valeu, chefão. Obrigado. Thank you all.
good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you.